Hoje começa o quadro Existe Vida Além da Obra, com a Elaine Câmara, mentora de recém-formados em arquitetura e engenharia civil. Nesse primeiro episódio, vamos mostrar como funciona o passo a passo do primeiro atendimento. Mas antes, eu quero saber dela. Elaine, por que você decidiu ser uma mentora de recém-formados? A docência. Eu sempre tive essa paixão por ensinar, por repassar conhecimento, né? E aí eu sentia, quando eu estava ali em sala de aula, que os alunos recém-formados, eu achava assim muito triste ver um aluno que fez uma faculdade difícil, como é uma faculdade de arquitetura, de engenharia, e engavetar o seu diploma e trabalhar como um Uber, né? Então, isso me levou a trabalhar com mentoria, a ajudar essa pessoa a empreender, a estar no mercado de trabalho. Seja bem-vinda ao quadro Existe Vida Além da Obra. É um prazer recebê-la aqui. Obrigada, Elaine. O prazer é todo meu. Simone, eu queria saber, essa é a sua primeira mentoria? Sim, Elaine, é minha primeira mentoria. Certo. E você atua? Me fala um pouquinho de você, mesmo eu te perguntar no que você atua, né? Me fala um pouquinho de você. Quem é a Simone? Simone é uma engenheira civil formada em 2019 e onde eu fiz os estágios, né, certo, que eram obrigatórios e os não obrigatórios. Você foi efetivada em algum desses estágios? Não fui efetivada. Não foi. Não. Te trouxe conhecimentos além da obra, desses estágios? Olha, Atuação além de obra? na verdade, bem pouco. Bem pouco. Bem pouco. E pela falta de oportunidade, por eu não ter sido efetivada, eu resolvi entrar com a cara e com a coragem, com o apoio dos meus pais, da minha família, do meu sócio, e foi onde eu resolvi abrir a SB Engenharia. Poxa, que bacana. Então você é uma empreendedora, uma mulher empreendedora. Isso. E em que áreas você atua na sua empresa? Eu atuo na execução de obra. Execução de obras. Desde o início da graduação, eu sempre soube que era isso que eu queria. Então o meu foco foi esse desde o primeiro ano. Então hoje, graças a Deus, está dando tudo certo e eu estou na parte de execução de obra. Pegando aí esse gancho, né, que você está no que você gosta, execução de obra, o que te fez então buscar uma mentoria? Que é além da obra. Isso. Uma cliente me procurou para fazer um LTA e você sabe, né? A gente não tem o total conhecimento. Certo. Então eu resolvi procurar a mentoria por isso. Ela me procurou para fazer o LTA e aí eu falei, poxa vida, e agora? O que eu vou fazer? E aí entrei no grupo do WhatsApp, te conheci. Bacana. E foi aí que eu e meu sócio, nós resolvemos conversar com você sobre a mentoria. E você tem alguma dúvida em relação à mentoria? Tenho sim. Eu gostaria de saber como que vai funcionar a mentoria e quais são os passos, que eu acredito que terão alguns passos, né? Exatamente, então, um passo a passo a ser seguido. Eu encontrei a Elaine num grupo de WhatsApp que nós temos, que nós participamos, e eu precisava de uma orientação a respeito do LTA, e ela prontamente, quando eu fiz a pergunta, ela prontamente me respondeu dizendo que poderia me orientar em relação ao LTA. Então foi através do grupo de WhatsApp que nós nos conhecemos. Ótima pergunta, Simone. A mentoria vai funcionar assim. Nós não vamos passar para você, por exemplo, o material pronto. Não, nós vamos te falar o primeiro passo. Você foi lá, fez o primeiro passo, seguiu certinho, trouxe para nós o resultado, aí nós vamos avaliar o seu primeiro passo. Tá tudo ok? Nós vamos para o segundo passo. Por quê? Isso daí vai forçar você a estudar e a entender como funciona o processo. Se eu venho e te entrego pronto, todos os passos, você vai pegar, vai lá, primeiro eu vou lá, vou fazer o croquis, depois eu tenho que olhar as fotos, tirar foto, isso aqui, e vai ficar muito mecânico. Então você vai achar que é simples e não é tão simples assim, e não vai aprender. O nosso intuito é que você aprenda. A mentoria, o que é o nosso intuito?
que você aprenda, que você esteja com a gente 1, 2 mentorias no máximo, e depois você caminhe com as suas próprias pernas. Esse é o intuito. Então você vai ter um passo a passo a ser seguido. Esse passo a passo é entregue no final da mentoria, mas a gente vai mostrando um a um para você. A gente nunca vai te mostrar todos os passos desde o início. Ah, legal. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Por quanto tempo eu vou ter essa mentoria com você? O primeiro passo, né, quando você estabelece todas as etapas iniciais. O que são as etapas iniciais? É até você conseguir finalizar o projeto, a documentação para dar entrada na vigilância. Vamos falar de LTA. Você deu entrada na vigilância, ali termina a nossa mentoria. Porém, a gente não vai te abandonar, porque vai vir o Comunique-se. É praticamente impossível a gente aprovar um projeto na vigilância sem Comunique-se. A gente vai estar ali te assessorando a atender esse Comunique-se. Nós vamos estar com você até a finalização do seu processo de LTA. Ah, maravilha. A mentoria com a Simone daqui para frente vai ser assim, nós vamos estar ao lado dela ensinando os próximos passos. Ela parou ali nos primeiros passos, né, nas etapas iniciais. A gente não mostra todas as etapas de início para o mentorado, porque exatamente para forçar o aprendizado. A gente vai trabalhando como se fosse um quebra-cabeça. E a cada etapa vencida, a gente vai mostrando a próxima etapa. Simone, você sabe o que mais me perguntam na mentoria? Não tenho ideia. Quanto que eu devo cobrar? Você sabe quanto cobrar para um LTA? Olha, Elaine, para ser bem sincera para você, eu não sei. Essa é uma das minhas dúvidas, né, a respeito do LTA, dentre várias que eu tenho. Sim, sim. Na verdade, essa é uma das primeiras e principais dúvidas, né? Entendi. Eu vou te explicar mais ou menos como que você começa a precificar. Tá. Então você vai chegar no cliente, primeira pergunta que você vai fazer para ele: você tem um projeto? Projeto arquitetônico, né? Que a gente chama de projeto mãe. Aí ele vai te falar: tenho. Ah, você tem? Então você tem ele físico ou digital? Ah, eu tenho ele no digital. Ah, digital, você tem ele em formato PDF ou DWG? Ah, eu tenho PDF. Então, como que vai funcionar? Se ele tiver em formato DWG, que é o editável que a gente trabalha, você vai cobrar X. Se ele tiver em PDF, que você vai ter que transformar ele para o DWG, você vai cobrar 2X. Se ele estiver em físico, você vai cobrar 3X, que seu trabalho vai ser maior. Você vai ter que repassar ele para o CAD ou para o Revit. E se ele falar para você assim que ele não tem nada? O que acontece? A gente já pegou a empresa para fazer LTA de mais de 400 metros quadrados e não tinha nada. Então nós vamos fazer do zero, vai medir escada, porta, janela, sala, todos os detalhes, né? Ver os detalhes construtivos. Aí quanto você vai cobrar? No mínimo 5X. Porque você vai estar fazendo um projeto arquitetônico para esse cliente, para depois você conseguir começar a desenvolver o projeto de LTA. Entendi. Inclusive, quando a gente pega cliente nessa situação, a gente já coloca lá na nossa proposta projeto arquitetônico e projeto LTA. Vai ter que desenvolver os dois. Então, quando eu for precificar, vai depender do meu grau de dificuldade? Exatamente. Primeiro o seu grau de dificuldade em cima do projeto, se você já tem o arquitetônico ou não, em qual formato ele está, e depois o grau de dificuldade em cima do que você vai desenvolver no LTA. Por exemplo, você pega aí uma casa de idosos, um lar de idosos, sem ser uma clínica. Então é um projeto de LTA mais simples. Tem lá as normativas, você vai seguir essas normativas, então você pode cobrar ali um determinado X. Vamos pensar que essa casa de idosos tem 200 metros quadrados. Aí você pega, por exemplo, uma empresa que fabrica medicamentos ou componentes para medicamentos ou vitaminas, que agora está muito na moda, né? A complexidade é 3 vezes maior do que uma casa de repouso nos mesmos 200 metros quadrados. Então você pode cobrar um LTA por metro quadrado? Não pode, não existe cobrar LTA por metro quadrado. Por quê? Porque você tem que trabalhar em cima da complexidade. Então você vai ter que ver a questão do projeto, a complexidade para você estar trabalhando esse projeto arquitetônico e a complexidade de você trabalhar em cima das normativas, que você vai ter que estudar bastante para poder adequar esse projeto desse cliente, esse ambiente, né, esse estabelecimento às normas da vigilância. Então a vigilância tem normas diferentes, não são as mesmas normas para
A gente tem a RDC1, por exemplo, que rege tudo. Mas para cada área que você vai atuar, são normativas diferentes, não são as mesmas. Entendi. Então você faz ali uma mentoria conosco em cima de uma casa de repouso. Ótimo, trabalhou com a gente, aprovou seu LTA, excelente. Passou 3 meses, aparece para você um cliente que é uma transportadora. Você só tem a RDC1 para se basear, que você se baseou na casa de repouso. O restante é totalmente diferente, são outras normativas, são outros ambientes, são outras medidas e você tem que atender o que aquelas normativas estão falando. Entendi. Então, para cada caso, um caso. Mas não é porque você fez uma mentoria de casa de repouso que depois você não vai conseguir fazer uma de transportadora. Porque por aqui você vai começar a entender qual que é o caminho para você fazer de outras áreas que você ainda não tem atuado. Vamos dizer que os primeiros passos são os mesmos para todos. Para todos. Os primeiros passos vão ser os mesmos para todos. É a questão de projeto, é a visita em loco, é o que a gente tem lá de layout, que você vai ter que estar repassando, isso aí é para tudo. Falou em vigilância sanitária? Layout fidedigno. O que significa fidedigno? Se aqui tem uma poltrona, uma mesa, outra poltrona, no nosso projeto tem que ter uma poltrona, uma mesa, outra poltrona. Esse é o básico da vigilância sanitária. Projeto arquitetônico com layout. E aí a gente vai começar a trabalhar as normativas dentro do que existe nesse estabelecimento. Entendi. E toda vez que a gente trabalha essas normativas, o que a gente faz? Chega no cliente e fala assim, olha, para a gente atender essa legislação, nós vamos ter que alterar isso e isso no seu estabelecimento. Você está de acordo? Porque vai da reforma. 80% dos casos não reforma. E se o cliente não quiser? Ele fica travado, ele não consegue aprovar o LTA dele. Então, quando a gente vai ter essa conversa com o cliente, você já avisa, ó, você está disposto a atender o que a vigilância pede? Ok. E se ele não quer atender, se ele não consegue o LTA dele? Ele não consegue a licença de funcionamento, ele fica travado. Certo. Porque o LTA é um impeditivo à licença. Se ele não tiver a emissão do LTA, ele não consegue emitir a licença dele de funcionamento. Eu sempre tive medo dessa parte de LTA. Né? É uma parte muito complexa, uma parte muito burocrática. Então, eu sempre tive medo. Esse foi um dos motivos que me fez procurar a mentoria da Elaine. Então, qual era o meu medo? O meu medo era entregar uma documentação errada, de até mesmo não conseguir entregar o projeto para o meu cliente. Então, eu tinha muito medo. Por que o recém-formado ele tem tanta dificuldade de trabalhar além da obra, além da construção? Porque quando ele está lá na faculdade, ele tem uma disciplina lá que ele vai aprender as etapas da obra, vai conhecer, pelo menos na teoria, como que funciona uma obra. Aí ele vai para campo, numa obra, o que ele encontra lá? O mestre de obra, que é uma pessoa que tem conhecimento e que vai ajudá-lo. Então ele vai lá e confia, ele usa aquilo ali como um amuleto que vai ajudá-lo. Se ele for trabalhar, por exemplo, com um projeto na área de bombeiro, ele não vai ter essa pessoa ali para ajudá-lo. Como que ele vai atuar numa área que ele nunca viu sem ter alguém para auxiliá-lo? Então ele fica com aquele medo. Então ele fica ali parado na obra e ele não vislumbra além da obra. Eu me sinto mais segura, com certeza, após conversar com a Elaine, conhecê-la. Então ela me passou uma segurança gigante, né? Eu tenho essa segurança com ela que sozinha eu não teria. Simone, eu gostei muito das suas perguntas, muito obrigada. O que você me perguntou é o que muitos dos mentorados me perguntam. E aproveitando, deixa vocês aí de casa, qualquer dúvida que tiver, tem um QR Code aqui e tem a equipe da Plumo para estar atendendo vocês de forma personalizada. Agradeço aí vocês estarem conosco no primeiro episódio do quadro Existe Vida Além da Obra. Até o próximo!